Bom, então, a Organização Mundial do Turismo, né? Ela é uma agência afiliada às Nações Unidas e é responsável pela promoção do turismo responsável, sustentável e universalmente acessível. Então, um pouco aí a missão dessa instituição, né? E ela vai congregar tanto países, né? Ou seja, estados, como também algumas regiões que se colocam como estados membros associados, mas que não são países. Por exemplo, se a gente for pensar Hong Kong, que faz parte da China, mas, né? Que é a bandeirinha, inclusive, mas também é como se fosse um membro à parte da OMT, né? O que tem algumas implicações, inclusive, no plano da política internacional, enfim, mas não vou entrar aqui nessa discussão. Né? Então eu tenho essa questão tanto os estados quanto afiliados, né? E aí eu tenho participação, inclusive, também de iniciativas de empresas do setor privado ou outros tipos de instituição. Então, nesse sentido que a OMT é um pouco algo híbrido, assim, um pouco estranho, né, nas próprias Nações Unidas, em que eu geralmente tenho, como o próprio nome já diz, né, uma união de nações. Então, aqui eu tenho algumas, a OMT permite assim outros tipos de filiação além das nações, né? Então, aqui os diferentes, isso aqui é uma foto de uma assembleia deles, né? Esse aqui é o Márcio Favila, que é o membro do Brasil, que está representando o Brasil nessa reunião aqui em específico, né? Bom, eu recomendo vocês, né, a acessarem o site da própria OMT, que em inglês é World Tourism Organization, né, então é unwto.org, mas quem não fala inglês não se preocupa, que eles têm também aqui, né, algumas traduções, acho que para nós a mais próxima, né, é o espanhol, então se eu clicar aqui, né, e aí eu consigo ver um pouco, né, dei uma navegada assim de como é que funciona a instituição, né? Então ela está promovendo o turismo como uma ferramenta para os objetivos de desenvolvimento sustentável do milênio, né? Que caso vocês não conheçam é uma série de pontos, né, e objetivos que diferentes países das Nações Unidas se articularam e pactuaram, né, em promover projetos e iniciativas em direção a isso, né, vinculados à questão dos direitos humanos, do meio ambiente, enfim, clima, né, uma série de coisas. E a OMT ela tem algumas áreas de atuação principal, né, que a gente poderia dizer que, por um lado, é a estatística, né, a coleta de estatísticas em relação ao turismo, a coleta desses países. Né, então, os países fazem as estatísticas, mandam para a OMT, que vai organizar e vai divulgar essa inteligência, né, a respeito do turismo, né, mundial. E ela também vai estabelecer algumas parâmetros e definições, né, a partir do qual eu possa comparar esses diferentes dados entre diferentes países. Né? Então ela estabelece essas diretrizes para que sejam coletadas essas estatísticas. Ela também trabalha na questão da educação, né, fornece várias publicações e pesquisas em turismo, né, e também nessa própria inteligência de mercado, como eu falei. Né? Então aqui eu tenho algumas manchetes, né, por exemplo aqui as cifras dos turistas internacionais caem em 65%. Eu vou clicando aqui para a gente ver, né? Só para dar uma olhadinha. Ó. A OMT apoia ferramentas da web para tecnologias verdes, então essa questão da promoção de um turismo mais verde, né? Mais sustentável. Depois aqui a OMT lança um rastreador para recuperação turística, né? Isso aqui tem a ver com a coleta estatística, né? Um dashboard, ou seja, um painel de dados. OMT e Google organizam o primeiro programa para aceleração do turismo na África subsaariana. Então tem muito também essa questão da promoção do turismo como uma ferramenta de desenvolvimento para países, enfim, aí varia como a gente vai dizer, mas a gente pode dizer pobres ou subdesenvolvidos, não sei, né? Inclusive um pouco essa ideia de que o turismo, ao ser algo que não exige, enfim, é uma indústria intensiva em trabalho, né? Ela contribuiria nesse sentido dessa promoção, né? E não exigiria um investimento em tecnologia muito avançada nesse sentido, né? É algo que é principalmente uma oferta da natureza e humana, né? Que atraem os visitantes. Então, nesse sentido, por isso, né? Uma ferramenta interessante para países em desenvolvimento. Tem um conselho de turismo também, algumas notícias, né? Esse consenso entre os diferentes países, um plano para o turismo mundial, né? Buscando articular essa retomada agora, né? As cifras do turismo internacional caíram 65% em 2020, é uma queda sem precedentes, né?
o potencial do turismo doméstico, e a gente vai ver o que é isso, né, para impulsionar a recuperação econômica, e o Dia Mundial do Turismo, né, inclusive nessa semana, agora o Dia Mundial do Turismo é no dia 27 de setembro, né, porque nesse dia, no ano de 70, foi fundada a OMT, né, então se comemora nesse dia. Claro que existiam organizações anteriores à OMT, né, como a UE, União Internacional enfim, das empresas de viagem, né, das companhias de viagem, e outros órgãos, mas em 70 que se fundou a OMT como ela existe hoje, né. E aí então eu posso dar uma navegada aqui, né, aqui sobre a própria instituição, como é que ela funciona, quais são os estados-membros afiliados, né, os membros, enfim, se a gente for clicar aqui só para ter né, então esse trabalho junto ao setor privado, além dos estados, né, e aqui as iniciativas que eles têm nesse sentido, os departamentos regionais, né, e como é que ela funciona dentro do sistema das Nações Unidas, né. Então achei até interessante, vamos ver aqui, ó, porque o turismo como um fenômeno econômico social, né, a questão do crescimento do turismo, enfim, acho que é interessante vocês, se puderem, darem uma navegada aí no site da organização, né. Aqui algumas áreas que ela atua, a questão do desenvolvimento sustentável, né, a questão da competitividade dos destinos, né, como é que os países podem se tornar mais competitivos em turismo, né. E por competitivos aqui a gente está entendendo como é que eles podem criar um diferencial, né, para que se tornem mais atrativos em relação a si mesmo, em relação a outros, né. Aqui temos como política de gestão de destinos, enfim. Inovação e transformação digital, né, o quanto o turismo hoje em dia tem se transformado muito com essa questão digital, então a OMT promove, por exemplo, competição de startups em relação ao turismo e desafios, premiações, né, nesse sentido. Tem toda uma parte também que atua na questão da ética, da cultura e da responsabilidade social. Existe um código ético mundial por turismo, né, uma comissão de ética, alguns temas aqui como turismo-cultura, turismo-gênero, né, o próprio Covid está ali, como a gente viu, né, em relação aos grupos vulneráveis, como é que o turismo impacta isso, né, e atende isso. Também aqui a academia, né, que é uma série de cursos, de webinários e recursos, que tem uma biblioteca também, né, uma liga de estudantes da OMT, que é interessante vocês procurarem no YouTube, inclusive tem agora uma série de cursos e de webinários da própria organização discutindo esse momento atual, né, o que é bacana, porque até um pouco tempo atrás a maior parte desses recursos eram pagos, né, e agora eles estão liberados, né, nesse sentido. O TED-Qual, que é um programa para qualificação, né, buscando estabelecer alguns parâmetros para a qualificação de serviços em relação ao turismo. E aqui as estatísticas, né, da OMT, que é uma parte importante do que o órgão faz, né. Notícias, enfim, aqui a questão sobre o Covid, né. Então, está aqui o site deles, acho que é importante vocês, como estudantes de turismo e de hotelaria também, né, o quanto a hotelaria também está vinculado a esse movimento de visitantes, que é o turismo, né, é importante conhecer um pouco melhor essa organização, tá certo? Então, tá. Bom, aproveitando, né, além da Organização Mundial do Turismo, nós temos também uma outra entidade internacional importante nesse sentido, que é o WTCC, né, que é o Conselho Mundial de Turismo e Viagens. O WTCC, a diferença do OMT, ele é formado por empresas privadas, né? Então, são os grandes players do mercado turístico global, né? A OMT já tem essa atuação dos estados mais forte, né? E, inclusive, por isso as recomendações estatísticas são da OMT, porque são os estados que coletam a maior parte desse material, né? Então, esse aqui é uma outra instituição que é bacana de vocês conhecerem, né? Eu não encontrei aqui onde é que é a tradução, mas se vocês procurarem o próprio Google Tradutor, talvez auxilie vocês, né? Eles estão com uma promoção agora em relação a um selo de viagem segura, inclusive Canela foi um dos municípios aqui no Rio Grande do Sul que adotou esse selo deles, né? E eles têm aqui algumas iniciativas, como a questão da própria pesquisa, né, sobre os impactos econômicos do turismo e dados, né?
iniciativas como material para gestão de crise do próprio setor, né, e como articular isso, segurança e facilitação da viagem, né, então um dos pontos, digamos assim, em comum, né, dos diferentes segmentos da indústria do turismo, né, indústria é um termo, bom, depois a gente vai discutir isso, né, um termo um pouco ruim porque o turismo não é uma indústria, na verdade, ele é um serviço, né, mas no inglês indústria quer dizer setor, então às vezes essa transposição do inglês para o português fica um pouco estranha. Indústria nesse sentido assim de um conjunto, né, do setor de turismo. Uma das agendas principais é a facilitação da viagem, né, e isso tem vínculo com a própria facilitação do processo de vistos e outros elementos, né. Crescimento sustentável, viagens seguras e aqui um painel sobre a recuperação, né. E aqui dados para governos, né, se a gente for implicar aqui o que os governos podem fazer em relação a isso, né, lembrando que esse é uma instituição da iniciativa privada e do terceiro setor também, né, mas não necessariamente dos governos, mas eles comentam aqui o que cada país está fazendo, por exemplo, em relação a melhores práticas, né, do ponto de vista da promoção do turismo, né, e aí aqui eu tenho tanto investimento em infraestrutura, como a facilitação da viagem, como em priorizar o setor, né? E aqui tem algumas iniciativas, por exemplo, no Reino Unido, uma campanha Visit Britain, né? É uma campanha de marketing para aumentar o turismo doméstico, né? Foi bem sucedida. Na Eslovênia, né? A capital criou uma zona ecológica, né? Sem veículos motorizados, e recuperando a questão das áreas pedestres, né? Na China, implementou um novo tipo de visto, né, para os estrangeiros. No Japão, aqui o aumento do trem-bala, né, do trem de alta velocidade. Enfim, não vou ler todos aqui, mas enfim, acho que já deu para ver um pouco, né, o quanto essa instituição ela tem bastante recursos, assim, que são interessantes de se estudar para entender um pouco melhor a área, tá certo? Então, bom, então, né, gravado esse vídeo sobre essas duas instituições, o WTTC e a OMT, vamos então para o propósito mesmo, né, que a gente discutir essas definições oficiais de turismo. Vamos lá.